mais uma live hoje aqui no nosso Wealth Planning Talks. Hoje a gente convidou o Dr. Marcelo Paulini, sócio do L.O. Batista Advogados, para conversar com a gente um pouquinho aqui sobre sucessão de bens digitais, né? Isso é uma coisa relativamente recente na nossa legislação, então, ou até ausente na nossa legislação, como o Marcelo vai colocar aqui para a gente um pouco, mas justamente porque é uma coisa relativamente nova, né? Entender o que acontece com as nossas contas do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, YouTube, os domínios que a gente possa ter o nosso nome enquanto a gente estiver por aqui, o que acontece com isso a hora que a gente não estiver mais aqui. Eu acho que é importante, porque cada vez mais as pessoas começam a ter esse tipo de preocupação. E é importante, dentro desse contexto de planejamento patrimonial, a gente entender como é que tudo isso vai funcionar, tá? Estão comigo aqui também o Pedro Olmo e o Gabriel Campoy, da nossa equipe de Wealth Planning, para justamente me ajudar aqui a conduzir essa conversa com o Dr. Marcelo. Marcelo, eu queria te agradecer pela presença, pela parceria de sempre, e tenho certeza que a gente vai ter uma conversa bastante interessante aqui com os nossos clientes. Fique à vontade, por favor, sem perder muito tempo aqui para fazer suas considerações. Obrigado de novo por estar aqui com a gente. Você está no mudo, Marcelo. Muito obrigado, Renato, Gabriel e Pedro, pelo convite para esse Wealth Planning Talks. Realmente pegar 6 horas de uma quarta-feira congelante, para mim, é só para falar sobre um assunto que eu considero muito importante, um assunto que exerce um fascínio assim, grande sobre mim, que é essa transferência de patrimônio, de riqueza e o planejamento para ela, né? O planejamento sucessório, que faz parte do meu dia a dia com clientes que eu atendo, alguns em comum com vocês, e que eu sempre digo, ele passa por 3 fases, né? É uma fase de geração desse patrimônio, depois é uma segunda fase de preservação e diversificação desse patrimônio, e uma terceira fase, que é a fase da sucessão. E essas 3 fases, evidentemente, elas têm períodos que têm uma intersecção. Então, quando pensar numa sucessão, né? Quando pensar num planejamento para a sucessão dos seus bens líquidos e outros bens? Eu acho que a pandemia teve um efeito benéfico, porque esta reflexão sempre ficava para um segundo plano. E a pandemia colocou em evidência que a gente, obviamente, tem uma expectativa de vida cada vez maior, mas que eventos alheios à vontade de todos podem acelerar uma série de acontecimentos. E as pessoas estão muito voltadas agora para planejar a sua sucessão. Neste contexto, né, a gente se pergunta, onde estão inseridos os bens digitais, que cada vez mais fazem parte do nosso dia a dia e do nosso patrimônio. E isso só vai se acentuar com o tempo. Os doutrinadores, né, que já escreveram sobre isso, e aí eu queria até pedir para o Gabriel, que já está fazendo isso, compartilhar e colocar no primeiro slide da nossa apresentação, que a gente vai repassar aqui, e é um objeto de debate. Isso, né, ao final, a gente vai abrir para perguntas, comentários. Então, a nossa doutrina ela vem classificar os bens digitais com 2 grandes vertentes, né? Aqueles com valor sentimental e mais subjetivo, que são perfis em redes e plataformas sociais, como o LinkedIn, o Instagram, o Facebook, mensagens trocadas por e-mail, por WhatsApp, por outras plataformas que ainda vão surgir, fotografias, filmes e etc. E aqueles bens com valor econômico que são mais objeto da nossa preocupação aqui hoje, né? Os criptoativos, de forma geral, perfis empresariais ou pessoais voltados para a venda de serviços, para a venda de imagem, para a venda de produtos em redes sociais,
programas de milhagens, registros eletrônicos diversos com patentes e outras questões industriais, esses bens têm um valor econômico. E aí, passando adiante, a gente se pergunta, né, como que isso vai ser transferido? A gente se pergunta isso muito recentemente, porque a maioria das pessoas não se preocupa com isso. A nossa legislação, como comentou o Renato no início, ela não possui nenhum dispositivo que regule a sucessão de bens digitais. E, falando daqueles bens mais sentimentais, todas essas plataformas, ou a maioria delas, possui um tipo de escolha, uma opção dada ao usuário, ao titular daquele perfil, de transformar aquela página num memorial, ou transformá-la, ou excluí-la da rede assim que o provedor da plataforma tomar conhecimento de um óbito, de um falecimento. A maioria das pessoas ignora esse botão, essa escolha, e o que isso acarreta? Tem acarretado uma série de demandas judiciais em tribunais em todos os estados brasileiros por parentes de pessoas falecidas querendo ter acesso a conversas de WhatsApp, a perfis, a fotos, a informações que foram deixadas em páginas que as plataformas acabaram excluindo quando tomaram conhecimento desse falecimento, porque isso está dentro das normas da plataforma que são públicas. E teve um julgado recente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é emblemático, e que, sendo de segunda instância, ele vincula a primeira instância, ou vai vincular quando chegar à segunda instância, que isentou o Facebook de qualquer responsabilidade por ter excluído uma página de uma pessoa que faleceu, cuja mãe gostaria de ter acesso àquela página e não gostaria que ela fosse excluída. No entanto, os juízes entenderam que o Facebook respeitou os próprios termos e condições e que não houve uma manifestação de vontade dessa titular anteriormente ao seu falecimento. Então, não houve nenhuma indenização. Agora, recentemente, nós temos um projeto de lei que foi proposto por um deputado do Partido Republicano de Minas Gerais, esse PL 3050, e que ele visa introduzir um dispositivo no Código Civil positivando que os bens digitais são passíveis de sucessão aos herdeiros do falecido, do falecido. Esse projeto de lei é muito recente, ele está na Câmara dos Deputados, aguardando um parecer do relator da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e ele pode ser convertido em lei, pode não ser convertido em lei, e, por ora, a única previsão que nós temos é a previsão inserida no Código Civil, dentro deste artigo 1857, parágrafo 2º, que estabelece que disposições testamentárias de caráter não patrimonial são válidas. Então, eu acho que isso já nos induz a recomendar aos nossos clientes que olhem para o testamento como uma ferramenta interessante para dispor sobre esse acervo digital, quer um acervo não patrimonial, esse de valor sentimental, quer criptomoedas e outros. Indo adiante, obviamente, qualquer bem que tenha um valor pecuniário, que tenha um valor econômico, ele é passível de transmissão aos herdeiros do falecido. Quanto a isso, não há controvérsia. O problema é que as pessoas investem nesse tipo de moeda, mas elas não
tomam o cuidado e não pensam que elas deveriam, de alguma forma, deixar por escrito a destinação e as informações necessárias para que os contemplados com aqueles bens, num caso de falecimento, possam ter acesso àquelas informações. E a grande problemática é que esses sistemas nos quais são transacionadas as criptomoedas, eles não permitem o rastreamento, não permitem que nenhum órgão regulador, governamental, rastreie a identidade, o nome ou qualquer elemento que ligue a uma pessoa por qualquer transação realizada. Então, quer dizer, além disso, ele também não faculta a recuperação da senha, né? Que é chamada de private key, é uma chave privada própria desse sistema. Então, se a pessoa não dispõe dessa private key, ela não consegue transacionar, e se algum terceiro tomar conhecimento da private key e tomar conhecimento da existência desses criptoativos, eles podem fazer esta transferência, ter acesso às chamadas wallets, onde são mantidas essas moedas eletrônicas virtuais, e fazem essa transação, e herdeiros ou outras pessoas vão ficar a ver navios. Indo adiante na apresentação, até conceituando, né? Acho que muitas das pessoas que estão nos assistindo já são familiarizadas com essa terminologia, outros não são, mas eventualmente no futuro vão investir em bitcoins ou em outras criptomoedas. Então, o que é a public key, que é essa chave pública? É talvez algo que a gente poderia comparar, né, a um CPF, que é algo que identifica a pessoa no sistema, um conjunto de algoritmos que representa essa conta ou destinação para onde essas criptomoedas são transferidas ou da onde elas saem. Então, esta é uma informação mais pública. A private key já é uma informação que é equivalente a uma senha que só a pessoa tem. Só que hoje todos nós lidamos com senhas, mas que nós, quando esquecemos ou queremos mudar, nós conseguimos reformatar e recuperar essa senha. Esse sistema ele já não permite isso. Então, o conhecimento dessa private key é realmente algo que vai definir a titularidade e a futura sucessão da criptomoeda. O blockchain é um sistema que poderia ser comparado a um livro-razão contábil, eletrônico, público, e que ele vai definir quais são os registros de entrada e saída daquelas moedas, para onde ela foi, a criptomoeda, de onde ela saiu, a quantidade, a data da transação. Então, ele dá esse histórico. Feitas essas conceituações, e passando adiante, a nossa primeira recomendação para quem lida com esse tipo de ativo é pensar no testamento, né? O testamento, ele foi um tabu no Brasil e em outros países latinos, menos pragmáticos, né, do que os anglo-saxões, por muitos anos. Já nos últimos anos, a gente vem observando, nós que lidamos com famílias, nós vemos observando que, em função de mudanças no Código Civil, maior complexidade societária, maiores operações societárias e de mercado, mudanças nos regimes de bens e muitos casamentos que as pessoas acabam contraindo e deixando de ter, e casamentos que agora informais, as uniões estáveis, com impactos sucessórios, com impactos patrimoniais. Então, essas famílias mosaico que hoje existem e que impactam também em sociedades, em transferência de ativos líquidos, incentivaram com que as pessoas olhassem para o testamento como uma ferramenta de planejamento sucessório muito importante,
que pode ser revogada a qualquer tempo, que pode ter diversos usos, né? A pessoa pode escolher os bens que ela vai deixar para um herdeiro, outros bens para outro, ela pode nomear legatários que não são herdeiros necessários para receber bens até 50% do seu patrimônio, ela pode impor essas cláusulas que são muito importantes de incomunicabilidade e impenhorabilidade para a proteção dos bens que vão ser transferidos aos herdeiros, seja de casamentos mal-sucedidos, seja de questões empresariais que a pessoa possa sofrer no futuro, sem entrar no mérito sobre justiça ou injustiça. A cláusula de inalienabilidade é cada vez menos usada, porque ela é muito restritiva, então ela é usada com parcimônia, mas também pode ser imposta. A indicação de tutor para cuidar de filhos menores, para administrar os bens de filhos menores, no caso de ausência de ambos os pais. A retirada do usufruto e da administração de bens que sejam deixados para filhos menores de idade do outro pai ou da outra mãe. Quer dizer, isso é mais comum em caso de divórcio, quando existe uma quebra de confiança. Muitos divórcios não existe quebra de confiança, mas quando existe a quebra de confiança, o testamento é uma ferramenta utilizada para efetivamente nomear um terceiro como administrador de bens que sejam deixados para o menor, tirando o outro pai ou a mãe dessa função. O testamento é usado para um planejamento sucessório de holdings em conjunto com acordos de acionistas, quando é o caso. Quando é um testamento mais complexo, também é recomendável a nomeação de uma pessoa que irá se certificar de que ele será respeitado, é o testamenteiro, ele tem uma remuneração que é chamada vintena. E tem tantos outros usos que eu não vou comentar aqui. Porém, é uma ferramenta que, sem dúvida, ela seria muito importante, neste caso, de você deixar registrada a existência de criptomoedas ou desses investimentos em bens digitais que ainda não tem uma publicidade e uma segurança oferecida pelo próprio sistema e que seja, de alguma forma, regulada por órgãos oficiais ou reguladores oficiais. Então, é uma primeira recomendação, essa a de registrar no testamento a existência das criptomoedas, e aí, falando no patrimônio do titular, né, dessas criptomoedas. Toda pessoa ela tem um patrimônio que, aqui no Brasil, no mínimo 50% é dos seus herdeiros necessários, é a chamada parte legítima. E os outros 50%, por meio do testamento, a pessoa pode destinar para quem ela quiser, e é a chamada parte disponível. Essa legítima e disponível, ela vai variar de acordo com o regime de bens do casamento que a pessoa tiver contraído, o regime de bens da união estável que a pessoa tiver contraído, ou, eventualmente, se ela for viúva ou for solteira e divorciada sem um relacionamento, ela não tem esse impacto do regime de bens na legítima e da disponível. Porém, havendo um testamento, a nossa recomendação também é de que as criptomoedas, elas, na medida do possível, e desde que caibam dentro desta parte de até 50% do seu patrimônio livre, ela seja deixada da parte disponível, para permitir uma maior flexibilidade, porque essa criptomoeda ela tende a oscilar muito de valor, de cotação, no decorrer dos anos e do tempo. E, portanto, essa é uma recomendação também que fica aqui nesse nosso bate-papo. Bom, pontos de atenção em relação a essa recomendação do testamento. Se o titular coloca no testamento a private key de forma assim, consignada por escrito, existe um risco. Por quê? A pessoa que toma conhecimento dessa chave privada
e, eventualmente, por má fé, ela movimentar essa criptomoeda, ela não vai ser rastreável. Então, assim, nós temos 3 principais tipos de testamento. O testamento público, que é o mais utilizado, que é feito por escritura pública, pelo tabelião e é mantido de forma sigilosa até o falecimento do testador, e é o mais utilizado no Brasil e o mais seguro. O testamento cerrado, que é assinado na presença do tabelião, mas ele é lacrado e é devolvido para o testador, que deixa com uma pessoa de confiança, e o lacre será aberto perante o juiz após o falecimento da pessoa. E o testamento particular, que é deixado com uma pessoa da confiança do testador, é assinado por 3 testemunhas que poderão ter que confirmar perante o juiz a validade e legitimidade daquele testamento. Nesses 3 tipos principais de testamentos válidos no Brasil, a consignação por escrito da chave privada apresenta um risco, porque dificilmente se poderá comprovar que o tabelião, um funcionário do tabelionato, que tem fé pública, né, que são pessoas que têm uma grande responsabilidade, ou a pessoa com quem o testamento cerrado ficou, ou uma testemunha do testamento público, particular, ou a pessoa que ficou com o testamento particular para ser apresentado no momento do falecimento. Se essas pessoas eventualmente fizeram uso de má-fé dessa chave e movimentaram o criptoativo, fica muito assim, difícil esta comprovação. Então, é um grande risco. Por quê? A blockchain ela não tem registros que vão ensejar a uma perícia de identificar o nome da pessoa que movimentou aqueles recursos. Portanto, a gente recomenda o testamento para até a divulgação da chave pública, mas a gente recomenda a adoção de outros mecanismos complementares para a informação sobre a chave privada. E aí, quais seriam esses outros possíveis contratos? Contrato de fidúcia, assinado entre o titular dos criptoativos e um terceiro, e que é um fiduciário no qual a pessoa efetivamente confia, e ele indica em que medida esse fiduciário deve fornecer essa chave privada e para quem. Existem também a oferta de serviços dessas carteiras multi-sign no âmbito das negociações dos criptoativos, que elas geram mais do que uma chave privada para a movimentação do criptoativo. E, portanto, essas carteiras multi-sign podem permitir que o titular do criptoativo deixe uma chave privada com cada um dos seus herdeiros e que a movimentação requererá que as 3 chaves privadas, como por exemplo, né, sejam inseridas para a movimentação daqueles criptoativos. Então, também oferece uma segurança interessante para a futura sucessão desses bens digitais. Bem, a Receita Federal já tem uma instrução normativa, que é a 1888, de 2019, que foi alterada pela 1899, também de 2019, e que, a partir do ano calendário de 2019, né, os investidores passaram a ter a obrigação de informar em suas declarações anuais apresentadas à Receita a titularidade de criptomoedas que superem R$5.000, calculadas ao preço de aquisição. E ela também estabelece que criptomoedas que sejam vendidas dentro de um mês, no valor superior a R$35.000,
vão ter um imposto sobre ganho de capital, vai incidir um imposto a ser recolhido no mês seguinte ao da venda. Portanto, a recomendação aqui é de que, obviamente, essa obrigação fiscal deve ser observada e cumprida, e ela também é bastante importante para fins sucessórios, porque a coerência entre as declarações do imposto de renda, as informações de um testamento e eventuais outros instrumentos que possam ser apresentados, né, esse contrato de fidúcia ou a simples informação da private key que tenha sido deixada com um dos herdeiros ou com uma pessoa de confiança, ainda que sem contrato, a coerência e esses instrumentos se conversando darão uma maior tranquilidade no momento da transferência desses bens digitais aos herdeiros. E, assim, para finalizar essa conversa, né, esse bate-papo, quer dizer, nós já temos casos emblemáticos ao redor do mundo de pessoas que faleceram repentinamente e não tiveram tempo ou cuidado de deixar essas chaves, essas senhas, com uma pessoa de confiança que trouxesse isso após o falecimento. O Gerald Cotton foi o fundador de uma corretora no Canadá que lidava com criptomoedas, a Quadriga CX, e ele era o único detentor da senha que permitia acesso aos ativos digitais da corretora, vindo a falecer repentinamente em 2018. E, assim, a corretora sofreu uma perda de quase 200 milhões de dólares, prejudicando mais de 100 mil clientes, porque a senha nunca foi encontrada e os clientes não puderam ter acesso às suas contas de criptoativos. Tivemos um outro caso, né, que pesquisamos, desse jovem Matthew Moody, que estava sobrevoando um canyon na Califórnia e sofreu um acidente de avião, e ele tinha sido uma das primeiras pessoas a investir em criptoativos. O pai dele tinha conhecimento desse investimento, mas também nunca conseguiu ter acesso às contas por conta do desconhecimento da chave privada. Dentre outros cases que nós também tivemos conhecimento, ou que não conseguimos ter conhecimento, mas que vão se tornar cada vez mais comuns enquanto este ambiente não for regulado, melhor regulado, fiscalizado por órgãos que possam ajudar aos herdeiros a recuperação dessa senha. Então, eu acho que é muito interessante, né, a XP ter aberto espaço para que a gente chamasse a atenção de investidores desses ativos digitais, porque até a própria consciência sobre a importância de se organizar e de se planejar em relação à sucessão também desses ativos pode provocar outras reflexões e fazer com que os investidores também se preocupem com outros bens e com a organização e planejamento de outros bens, já que a chave privada ela é uma chave única e que, se perdida, ela não será recuperada, mas eu acho que é sempre muito importante a pessoa que adquiriu um certo patrimônio no decorrer da sua vida se preocupar com esse momento da sucessão, que parece sempre um momento que não é nos próximos anos, mas que ninguém tem essa informação. E, enfim, eu acho que é sempre um momento que nós estamos vivendo que nos traz a essa reflexão. Então, eu acho que esse era o recado, né? Em princípio, que eu queria transmitir, mas, obviamente, eu acho que o Renato, o Gabriel, o Pedro
vão ter outros comentários e debates, e eu também fico aberto a perguntas que podem ter surgido aqui no chat. Muito legal, Marcelo. Excelente. Obrigado aí pela sua participação. Prazer ter você aqui com a gente para discutir esse tema aí que é super atual, né? Em tempos que esses bens digitais têm ganhado muito valor econômico, né? Alguns que têm o valor econômico medido, inclusive com cotação a mercado, e outros que têm valor econômico, mas que a gente ainda não conhece qual é essa mensuração, como é o exemplo das redes sociais, né? Eu queria começar aqui o nosso debate justamente falando sobre essa questão do valor econômico dos bens digitais, né? Porque a gente sabe que a transmissão de bens aí por herança ou por doação fica sujeita no Brasil aí à incidência do imposto de doação, do imposto de herança, que é o ITCMD, e a gente tem aí as regras estaduais, né, as legislações estaduais e que vão ser aplicáveis aí a depender de cada caso, né. Esse TCMD no Brasil atualmente ainda é limitado a 8%, né, a depender de cada uma da legislação, mas a gente sabe que alguns países já cobram esse imposto em valores aí super agressivos, né. Não acho que o Estado, né, o fisco brasileiro, vai abrir mão de uma arrecadação sobre bens digitais nesse quesito aí, em termos de TCMD, né? Eu queria explorar com você um pouquinho como você vê essa consequência da regulação na nossa legislação civil, né, uma vez que isso passe de fato a constar na nossa legislação civil, e a gente e que esses bens passem a compor aí o inventário, né, que esses bens sejam transmitidos por herança aí para os herdeiros, naturalmente estando sujeitos aí ao ITCMD, e aí nasce uma discussão, acho que muito importante, que seria qual é o valor de mercado que a gente vai atribuir aí para o ITCMD, né, para recolhimento do ITCMD. Como que você enxerga essa discussão aí? Acho que seria uma consequência dessa regulação pelo Código Civil. Essa questão é extremamente importante, Gabriel, porque, obviamente, né, que toda regulação civil ela terá consequências fiscais, ou ela tem consequências fiscais no momento em que ela é aprovada. E, falando em sucessão, e pessoas que, às vezes, fazem doações, e aí reservam usufruto, e aí ou fazem em antecipação de legítima, e depois esses bens que foram doados como antecipação de legítima de herdeiros necessários têm que ser levados à colação, que é para equilibrar o quinhão dos outros herdeiros necessários que não foram contemplados. Tem uma discussão por quê? O nosso Código Civil estabelece que seria o valor de mercado da data da doação em antecipação de legítima, corrigido para a data do falecimento. O nosso Código de Processo Civil, que é mais recente, de 2015, ele estabelece que o valor daquele bem ele deveria ser o da data do falecimento da pessoa. Então, a gente tem duas visões em relação a bens que são doados e ao valor de mercado desses bens. No caso dos criptoativos, nós, obviamente que o ITCMD, a regra no estado de São Paulo e na maior parte dos estados brasileiros, é de cobrar bens pelo valor de mercado. Não havendo esta possibilidade de se apurar o valor de mercado, existem alguns outros referenciais, né? O valor de aquisição, o valor de custo, ou algum outro valor que seja referência do mercado onde aquele ativo é negociado.
Então, certamente, como consequência, a aquisição, propriedade e declaração do criptoativo, a sua sucessão estará sujeita aos mesmos efeitos fiscais de qualquer outro bem que seja transferido a herdeiros daquele titular do patrimônio que faleceu. É o valor de mercado, a regra. Se ele for impossível de ser mensurado à época do falecimento, será adotado um outro valor referencial daquele ativo. E a gente tem essa discussão que não se aplica tanto a criptoativos, mas se aplica muito a imóveis, que é o Código Civil falando que é o valor de uma data de doação e antecipação de legítima, e o Código de Processo Civil falando que é o valor de mercado da época do falecimento, já tendo um julgado importante corroborando essa disposição do Código de Processo Civil. Mas, sem dúvida, haverá esse efeito fiscal. Eu posso fazer um adendo aqui à pergunta do Gabriel? Primeiro, Marcelo, obrigado pela aula, e foi um prazer ouvir tanta coisa legal e nova numa semana aí tensa com outros assuntos, né, de reforma tributária, então foi muito, muito bacana a explanação. Mas eu queria te perguntar o seguinte, imagina que um cliente tem ativos, criptomoedas, em corretoras direto no exterior. Ele está naquela discussão de bens recebidos por doação ou herança no exterior, como qualquer outro bem, e isso faz diferença se ele tiver uma corretora no Brasil, ou a gente está olhando onde os ativos estão guardados fisicamente, né? Como uma coisa muito nova, tem alguma diferença se a gente opera esse ativo no Brasil ou no exterior? Eu acho que, assim, nós estamos vivendo agora, né, desde a decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade de cobrança de ITCMD pelos estados, no caso de doador residente no exterior, ou no caso de bens, inventário realizado no exterior, de cujos, né, que é o titular tendo falecido no exterior, ou bens deixados no exterior, eu acho que a gente poderia considerar também, sim, é uma pergunta bastante complexa, mas eu acho que criptoativos, como as carteiras, né, elas são espalhadas de forma virtual e eletrônica, eu acho que dá uma discussão bastante interessante sobre a localização dessas carteiras. Se houver realmente uma certeza de que a carteira está no exterior, de que a transação é feita inteiramente no exterior, eu acho que pode haver um pleito, né, dessa não incidência por conta dessa decisão recente do STF. Mas, assim, como é uma discussão também que envolve uma série de óticas, eu não me atreveria a ir para nenhum dos lados, porque eu acho que tem elementos adicionais desse ambiente de criptoativos que ainda precisam ser mais explorados e discutidos e positivados no direito brasileiro para que se possa efetivamente se assegurar que são ativos negociados inteiramente no exterior e, portanto, isentos, não isentos, mas não sofrendo a incidência do ITCMD pela ausência de lei complementar que é exigida pela Constituição Federal de 1988. Não, obrigado. Realmente, porque é muito comum, né, o cliente às vezes operar direto numa corretora lá fora, então esse bem, aonde está? Não é no exterior, no Brasil, esse bem está na nuvem, né, está digital, né, então assim, eu fiquei pensando como geralmente essas ofertas, né, os IPOs das moedas, não sei nem se o termo próprio é esse, né, mas é feito sempre no exterior, geralmente, você tem, então eu fiquei imaginando se a gente poderia fazer esse paralelo, mas de fato
é algo, uma tese, né? Uma tese que, como você bem falou, seria temerário talvez já cravar isso, mas enfim, isso é uma coisa que me ocorreu aqui na pergunta do TCMD. Obrigado, Marcelo. É uma questão bem instigante e, enfim, essa é uma discussão atual, né? Porque por muitos anos houve um pleito dos contribuintes em não recolher ITCMD quando existe esse elemento de conexão com o exterior, que está previsto no artigo 155 da Constituição. E agora o STF, finalmente, depois de muitos anos de discussões judiciais e batalhas entre estados e contribuintes, ele agora, no final de fevereiro, concluiu a sua decisão, né, por maioria, de que é inconstitucional a cobrança de doações e sucessões que ocorreriam a partir da publicação da decisão que ocorreu agora em abril de 2021, recentemente. Ou também para aquelas doações e sucessões que estavam objeto de discussão judicial sobre o seu recolhimento ou não, sobre a incidência ou não desse TCMD. Então, esse é um assunto bastante atual e eu entendo que agora também surge essa dúvida e mais esse ponto de interrogação com relação a criptomoedas adquiridas junto a corretoras no exterior. É uma boa tese, mas, assim, eu acho que nenhum de nós poderia afirmar que não incidiria, porque outras óticas podem ser colocadas também, né? Eu queria, Marcelo... Perdão, vai lá. Não, é só brincar. Tomara que não tenha uma solução de consulta da Receita, né, que perguntem isso e ela responda, não, tributo, e aí acabou a tese. Perguntar. Se tiver a pergunta, certamente a resposta virá nesses termos. É isso. Eu queria voltar um pouquinho no começo da tua apresentação, quando você falou daqueles bens não monetários ou bens emocionais, como você colocou aqui, as contas de redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter e outras redes que a gente tem aqui. Quando a gente fala de usar o testamento para esse tipo de coisa, a gente está falando basicamente de poder passar para alguém o direito a ter acesso a essas informações, né? Vamos imaginar que seja isso. E a gente não consegue quantificar quanto vale essas informações, justamente porque a gente não está tratando isso como um bem monetário, a gente está dizendo que é um bem emocional. A hora que eu consigo, eventualmente, porque hoje cada vez mais comum pessoas que vivem desse tipo de coisa, né? Que vivem dessa rede social, que vivem dessas informações que estão ali, que isso você consegue transformar em dinheiro, você consegue transformar em... Tudo bem, provavelmente muito mais calcado na pessoa e não na informação. Mas, eventualmente, você pode chegar num momento em que essa informação tem valor. É aí que eu queria chegar. A hora que você chega num momento onde isso aqui tem valor, talvez você não tivesse que usar aquela questão da legítima disponível também para poder entender quanto é que isso vale, portanto, se isso tem valor, os meus herdeiros necessários teriam direito a ter acesso a isso também, e, portanto, eu não poderia testar 100% de tudo isso, não sei, eu estou tentando trazer isso para uma... porque enquanto isso não tem valor, me parece que, ok, eu coloco um testamento que, sei lá, meu irmão tem acesso aqui a essa informação, vou deixar para que ele tenha acesso. Agora, a partir do momento que isso possa ser quantificável, talvez essa discussão seja um pouco mais complexa, você não acha? Eu concordo, eu acho que é uma discussão ainda muito embrionária. Se nós pensarmos, né, que hoje tem comércios ou prestações de serviços que são integralmente feitos pelo Instagram ou por determinada rede social, e eles começaram não valendo nada, mas hoje, realmente, a receita que aquela pessoa ela tem mensalmente, ela vem integralmente da exposição que ela faz daquele produto ou daquele serviço numa rede social. Atualmente, quer dizer, eu acho até que a pessoa poderia dar os acessos para aquela conta para uma pessoa da sua família e a pessoa continua a operar aquela conta num caso de falecimento.
Mas, assim, eu acho que cada vez mais esse tipo de canal de fundo de comércio, ele vai ser passível de uma avaliação, ele deixa de ser um intangível até ter um valor tangível, passível de uma avaliação, e, de fato, eu acho que a pessoa que continuará a vender só por um canal, e ela quer que este canal ele fique para um filho e não fique para o outro, porque ele tem um filho que trabalha e o outro não trabalha, ele receberá outras coisas, trabalha com ele ou trabalha com ela, eu acho que até ele poderia fazer uma avaliação daquela conta digital, né, que começou valendo zero, mas ela hoje é o canal de vendas ou de prestação de serviços, deixar junto com o testamento ou no momento de uma doação feita com acesso àquele filho, e isto, de fato, acredito, será levado em consideração para fins de valorar, dentro de uma disponível, dentro de uma legítima, o quanto vale o uso daquela rede social para os fins comerciais a que ela se destina. Então, eu acho que vai ser cada vez mais comum que esses canais virtuais também sejam passíveis de uma avaliação e que sejam transferíveis e transferidos para um herdeiro em específico, porque muitos negócios acho que nunca vão deixar o virtual para ir para o físico, né? Nós vamos ter negócios híbridos, vamos ter negócios físicos, mas vamos ter muitos negócios integralmente virtuais e que vão, obviamente, compor o patrimônio daquela pessoa e passíveis de transferência, e também com efeitos fiscais, quando transferidos a um ou mais herdeiros. É uma questão bastante interessante, porque, embora hoje isso ocorra de maneira muito mais informal, né? Às vezes várias pessoas na empresa já têm os acessos àquela conta, isso vai se tornar cada vez mais valioso também, na medida em que nem todos poderão ter esse acesso num evento de ausência do principal fundador, da pessoa que começou o negócio. É uma questão bastante interessante essa, que certamente vai ser uma tendência para o futuro de bens desse tipo passarem a ser cada vez mais passíveis de uma avaliação. Ótimo, legal, Marcelo. Acho que a gente tem espaço para mais uma pergunta aqui. Gabriel, Pedro, por favor, fiquem à vontade. Eu acho que achei muito interessante essa alternativa que o Marcelo trouxe, né, de usar o testamento, né, não só o testamento, mas também o contrato de fidúcia, mas primeiro falando no testamento, para dispor de algo não patrimonial, ainda que a gente esteja falando de algo que não tem valor de mercado ali, como, por exemplo, por enquanto, né, a gente ainda não consegue medir essas contas das redes sociais, e também para alocar ali, para a gente conseguir deixar guardada ali a senha, eventualmente, para um acesso aí às criptomoedas, né? E aí, quando a gente fala de testamento com alguns clientes, principalmente os clientes que estão iniciando aí a acumulação de patrimônio, a vida empresária, a gente sente algum receio em tratar do assunto, porque é um assunto que, eventualmente, é delicado para algumas pessoas, né? E a gente acha que... a gente vê alguns clientes com aquela mentalidade do tipo, eu ainda não preciso de um testamento, né? Porque eu não tenho filhos, ou porque eu não tenho um patrimônio ainda relevante para distribuir, e etc. E muito do nosso trabalho de fato, trazer essas possibilidades, trazer essas vantagens de se ter um testamento, mesmo para aqueles que não têm ainda uma estrutura patrimonial tão complexa, ou até que não tenham descendentes de modo geral. Como que você vê isso, Marcelo, especialmente para esse tipo de cliente que investe nas criptomoedas, né, e que tem esse valor de mercado super relevante, e que tem uma oscilação diária aí importante, né, e o testamento sendo aí o veículo que a gente consegue hoje, pelo menos, né, na nossa lei,
poder endereçar essa questão da senha, né? E também em relação ao contrato de fidúcia, para poder deixar aquela senha privada, né, que tem o valor econômico ali, que você consegue ter o acesso. Como que você tem tratado isso com os clientes? Você tem sentido aí uma abertura maior para falar sobre testamento para esses casos? Sem dúvida. Eu acho que, conforme eu mencionei, nos últimos anos as pessoas estão mais abertas a fazer testamentos. A pandemia potencializou isso e eu tenho certeza que vocês procuram transmitir isso aos clientes, porque a pessoa adquiriu um patrimônio, a pessoa trabalha, a pessoa herdou também patrimônio. É muito bom essa pessoa ter a autonomia de escolher para quem ela vai destinar certos bens, para quem ela não quer destinar certos bens. E fazendo isso, a gente percebe nitidamente como a pessoa, depois de fazer o testamento, ela fica tranquila e ela, assim, ela fica assim, senhora de si, sabendo que ela pôde planejar para quem ela vai deixar certos bens, ou usufruto, ou de quem ela vai suprimir outros bens, porque ela entende que não cabe deixar aqueles bens, respeitando a lei brasileira e sabendo que, se ela mudar de opinião daqui a 3 horas ou daqui a 3 anos, ela pode revogar e fazer um novo testamento quantas vezes ela achar necessário. Então, eu realmente não entendo, acho que falta, muitas vezes, a informação no momento correto para a pessoa, porque, sabendo que isso é um direito que ela tem de fazer o testamento, e é o exercício de uma autonomia que ela tem de escolher para quem ela vai deixar, obviamente respeitada a legítima, eu acho que a pessoa tem uma grande satisfação em poder escolher. E com as criptomoedas não é diferente. Nós começamos a fazer alguns testamentos com esse tipo de destinação. É uma coisa do último ano, que as pessoas passaram a se preocupar mais, inclusive pelos valores que alguns criptoativos podem alcançar, e que aí a gente, caso a caso, recomenda como acomodar para que ou seja colocado na disponível, que talvez seria a opção mais óbvia, muitas vezes quer se colocar como uma parte da legítima também, ou quer se permitir que avance na legítima, porque vai contemplar um herdeiro em que cabe a disponível e uma parte da legítima, mas eu acho que ele deve ser tratado como um bem, como outro que exista, né, de forma mais regulada, né, como aplicações financeiras, fundos, imóveis ou ações de sociedades patrimoniais ou operacionais. Os criptoativos não podem ser vistos e enxergados de forma diferente ou ser esquecidos porque eles são virtuais ou digitais. Eles devem ser cada vez mais incorporados ao dia a dia, porque muitos outros bens que hoje são reais e físicos também vão ter um viés digital no futuro. Então, acho que essa consciência já está introjetada em investidores mais atentos, mais sofisticados, ou com quem a gente já conversa há mais tempo, mas eu acho que a tendência é só se expandir.